Simbolismo, maçonaria e o tarô. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Em nossa sociedade moderna, a maioria está familiarizada com as cartas de tarô como uma forma de adivinhação. No entanto, existe um significado mais profundo e esotérico ligado ao tarô. Existe uma lenda relacionada ao tarô que fala de um grupo de adeptos viajando por uma floresta encantada. Ao longo do caminho, esses indivíduos perderam suas vozes e só conseguiam se comunicar uns com os outros exibindo cartas de tarô uns para os outros. Através do exercício da relação via símbolos, os adeptos foram capazes de navegar para fora da floresta e para a luz. O que é o tarô e que relação o tarô tem com a maçonaria? O sistema de tarô. Em um nível superficial, o tarô é um baralho de 78 cartas, cada uma com sua própria imagem e significados distintos. Enquanto muitos usam as cartas como ferramenta de adivinhação, as cartas de tarô também podem representar um misterioso oráculo de conhecimento oculto. As cartas do tarô são divididas em 2 grupos separados: os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos menores consistem de 56 cartas divididas em 4 naipes: varinhas, taças, espadas e pentácle, e 4 cartas da corte: Page, Knight, King e Queen. O significado dos arcanos representa o que é necessário saber, descobrir, antecipar, de modo a ser frutífero e criativo em seus possíveis esforços. Arcana é derivado das palavras latinas arca, que significa peito, e arcere, significa fechar ou fechar. Assim, o arcano representa simbolicamente uma arca do tesouro bem fechada que possui um significado secreto. O ganhador do Prêmio Nobel Herbert A. Simon fornece este sentimento esclarecedor relacionado ao tarô. Um símbolo é simplesmente o padrão, feito de qualquer substância que seja usada para denotar ou apontar para algum outro símbolo, ou objeto ou relação entre objetos. A coisa para a qual aponta é chamada de significado. Ao ler simbolicamente as cartas de tarô, cada pessoa é capaz de adivinhar seu próprio significado e verdade. Origens históricas do tarô. O mistério encobre a origem histórica do tarô. O estudioso francês, Urt de Gebelin, escreveu que o tarô era o único livro dos antigos egípcios que escapou da queima da grande biblioteca da Biblioteca de Alexandria. Dizia-se que esse baú continha o mais puro conhecimento de assuntos profundos possuído pelos sábios do Egito. Depois que a biblioteca foi destruída, um grupo de sábios se reuniu em Fez, no Marrocos, e decidiu preservar os segredos desse texto antigo em forma pictórica nas cartas do tarô. Existe um consenso geral de que as imagens nas cartas representavam a narrativa visual dos segredos dos antigos mistérios, com relatos diferentes da sabedoria sendo egípcia, zoroastriana ou gnóstica na tradição. Os símbolos representados nos cartões forneciam uma maneira de manter os segredos seguros, exceto aqueles preparados para recebê-los. As cartas foram trazidas para a Europa, supostamente como o resultado das cruzadas, mas foram suprimidas durante a Inquisição da Igreja Católica durante o Médio Oriente. Tarô e a Cabalá. Muitos estudiosos esotéricos procuraram entender o tarô através da Cabala, os ensinamentos místicos do judaísmo. A Cabalá foi traduzida para significar receber de Deus, o Eterno. Referido como a divindade é na verdade dupla na natureza, incluindo o aspecto masculino, Adonai, e o aspecto feminino, a Santa Shekhinah. A árvore da vida cabalística, mostrada acima, é particularmente útil para entender e interpretar o tarô. A árvore da vida consiste em 10 esferas, referidas como Sefirot, que são conectadas por 22 caminhos diferentes, expressando diferentes interações entre as Sefirot: reino, fundação, vitória, esplendor, vitória, beleza, misericórdia, severidade, sabedoria, entendimento e coroa. Cada caminho corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, que contém 22 letras. Similarmente, maçonaria e o tarô. Qual é a relação entre o tarô e a maçonaria? Para começar, há a existência de um tarot temático maçônico, T-Square Compass Tarot Card Deck, que é mostrado acima.
Conexões mais profundas existem também, incluindo a jornada simbólica do iniciado na maçonaria. O tarô tem sido descrito como simbolizando o caminho da iniciação ou um caminho para a reintegração com o verdadeiro eu. Conhece a ti mesmo é um lema da arte, e as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô fornecem ferramentas úteis para reflexão para os interessados em fazer o trabalho. As cartas revelam estágios de uma jornada arquetípica do homem, com cada carta representando um estágio a ser encontrado por cada indivíduo em seu caminho de vida. Como o tarô, as origens da maçonaria são difíceis de rastrear e veladas em mistério, e ambos os sistemas evoluíram ao longo da história, ainda que sua substância essencial permaneça inalterada. O estudioso maçônico, A.E. Waite, postula que o tarô e a maçonaria estão ligados à lenda do Santo Graal. Em seu livro A Igreja Oculta do Santo Graal, Waite apresenta sua crença conclusiva de que o tarô é a lenda canônica das relíquias do Graal, ligando o personagem Percival, o louco do baralho do tarô, ao maçom em busca de luz. Alternativamente, o escritor maçônico Manly P. Hall argumentou que os arcanos maiores representam os 22 capítulos do livro de Revelações, um roteiro espiritual para alcançar unidade com Deus. Tem sido dito que os indivíduos vêm à maçonaria para lembrar o que foi esquecido, que todo conhecimento já existe conosco. Através dos sinais, símbolos e imagens no tarô, o buscador é direcionado a recordar o ensino universal de que somos todos iguais em essência, cada um viajando pelo mesmo caminho.